Olá, queridos, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Hoje, 40 dias. Uau! Parabéns para você, 40% do projeto superado. Ontem tivemos a leitura com a minha filha, Fernanda, e hoje estamos aqui de volta para juntos lermos a palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito neste canal, aproveite para inscrever-se aqui, compartilhar com mais alguém, mandar esse texto, este vídeo para que outros também possam ter acesso à palavra de Deus. Fique conosco, vamos juntos aprendendo através da leitura diária, sendo ministrados pelo Espírito Santo. Amém? Hoje, então, vamos focar aqui na nossa leitura bíblica a partir de Atos capítulo 11. Mas antes eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado por tudo. Obrigado pela vida, obrigado pela alegria, obrigado, Senhor Jesus, pela saúde, pelo vigor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Sem ti somos nada. Amém. Atos capítulo 11. Logo chegou os apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus criticaram, dizendo: Você entrou na casa de gentios, até comeu com eles. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Disse: Eu estava na cidade de Jope, enquanto orava num êxtase, tive uma visão, algo semelhante a um lençol grande, foi baixado do céu, preso pelas quatro pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda a espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves, e ouvi uma voz dizer: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: Não chame de impuro aquilo, não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: Envie mensagem a Jope, mande buscar Simão, também chamado Pedro, e ele lhe dirá como você e toda a sua família podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar as objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Enquanto isso, os discípulos que havia sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram a Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé.
e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou para Antioquia e ali permaneceu com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. E foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando doações aos presbíteros por meio de Saulo e Barnabé. Glória a Deus. Josué capítulo 15. As terras distribuídas por sorteio aos clãs de Judá se estendiam para o sul até a divisa com Edom e chegaram ao deserto de Zin, ao extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto, seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zin e prosseguindo até Esrom, ao sul de Cades-Barneia. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa leste se estendia ao longo do Mar Morto até Foz do Rio Jordão. A divisa do norte começava na extremidade onde o Jordão deságua do Mar Morto. Subia dali para Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá até a Pedra de Boa. Boã era filho de Ruben, e a partir desse ponto passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para o norte, em direção a Gilgal, que ficava frente ao desfiladeiro de Adumim, ao lado sul do vale. Dali a divisa se estendia para as águas de En-Semes, em Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Inom, pela encosta sul dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Em seguida, estendia-se para o oeste até o alto do monte, acima do vale Inom, e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para a fonte das águas de Neftoa, até as cidades do Monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Baalá, isto é, Kiriat Jearim, rodeava Baalá em direção a oeste até o Monte Seir, passava pela cidade de Quessalom, na encosta norte do Monte Jearim, descia a Bet-Semes e passava por Timná. Depois da divisa, continuava até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrom, ao monte Baalá, passava por Jabneel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Calebe, filho de Jefoné. Calebe recebeu a cidade de Kiriat Arba, isto é, Hebrom, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enac. Calebe expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sessai,
de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada Kiriat-Sefer. Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat-Sefer. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto de Negueb, e agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá, situadas ao longo da divisa com Edom, na extremo sul, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quina, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Azor Adata, Kiriate Esron, isto é, Azor, Amã, Semã, Molada, Azar, que é Gadã, Esmon, Bet-Pelete, Azar, Sual, Berseba, Biziotia, Bala, Lim, Iim, Azem, Eutolade, Queziel, Ormá, Ziclag, Madmaná, Sansaná, Lebaote, Silim, Aim e Rimon, ao todo 29 cidades, com os povoados ao redor. As seguintes cidades, situadas nas colinas do oeste, também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gederotaim, 14 cidades com os povoados ao redor. Também foram incluídas Enam, Adazá, Migdaal, Gad, Dileã, Mispá, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Lamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá, Mequedá, 16 cidades com povoados ao redor. Além dessas, também foram entregues Libna, Eter, Azã, Ifitá, Asná, Nezibe, Keila, Aquisibe e Meressa, 9 cidades ao povoado, com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom, com os assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste, incluía cidades perto de Asdod, com os povoados ao redor. Também incluía Asdod, com os assentamentos e povoados ao redor, e Gaza, com os assentamentos e povoados ao redor, até o ribeiro do Egito, ao longo do litoral do Mar Mediterrâneo. Judá também recebeu estas cidades na região montanhosa: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Sana, Debir, isto é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olon, Gilo, 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afec, Unta, Kiriat Arba, isto é, Hebron, Zior, 9 cidades com os povoados ao redor. Além destas, também foram entregues Maom,
Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá, Timna, 10 cidades com os povoados ao redor, e ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anote, Eltecom, 6 cidades com os povoados ao redor. Também Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim e Rabá, 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam Bet-Arabá, Didim, Medim, Secacá, Nibzan, cidade do Sal, Enged, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Josué capítulo 16. As terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendiam desde o rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passava pelo deserto até a região montanhosa de Betel, isto é, Luz, seguia para Atarote, no território dos Arquitas, depois desciam em direção a oeste para o território dos Jafletitas até Bet-Horon Baixa e dali para Gezer até o mar Mediterrâneo. Isto foi a herança designada às famílias de Manassés, Efraim, filho de José. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começa em Atarote Adar, a leste. Dali se estendia para Bet-Horon Alta, depois para o mar Mediterrâneo de Miquimeta. Ao norte fazia uma curva para o leste, passava por Taanat-Siló, a leste de Janoa. De Janoa fazia uma curva para o sul até Atarote e Narate. Chegava até Jericó e terminava no Rio Jordão. De Tapua, a divisa se estendia para o oeste, em direção ao Vale de Caná. Dali chegava até o mar Mediterrâneo. Essa foi a porção de terra designada como herança para os clãs da tribo de Efraim. Além disso, algumas cidades com os povoados em redor no território designado como herança, a meia tribo de Manassés, foram separadas para a tribo de Efraim. Eles não expulsaram os cananeus de Gezer, de modo que os habitantes de Gezer vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. Josué capítulo 17. A porção seguinte da terra foi entregue por sorteio à meia tribo de Manassés, os descendentes do filho mais velho de José. Maquir, filho mais velho de Manassés, era pai de Gileade. Guerreiros valentes, ele e seus descendentes receberam as regiões de Gileade e Bazã, a leste do rio Jordão. Assim, a porção de terra a oeste do Jordão foi para as demais famílias do clã da tribo de Manassés. Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses descendentes do sexo masculino representavam os clãs de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, aos líderes israelitas e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança junto a nossos parentes. Então Josué lhes deu uma herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Assim, a tribo de Manassés recebeu o total de 10 porções de terra, além de Gileade e Bazã, do outro lado do Jordão,
Depois, os descendentes de Manassés receberam uma herança entre os descendentes dele. A terra de Gileade foi entregue aos demais descendentes de Manassés. A divisa da tribo de Manassés se estendia desde Aser até Micmetá, perto de Siquém. Dali prosseguia para o sul de Micmetá até o assentamento junto à fonte de Tapua. As terras ao redor de Tapua pertenciam a Manassés, mas a cidade de Tapua, propriamente dita, na divisa do território de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Tapua, a divisa de Manassés seguia pelo vale de Caná. Dali chegava até o mar Mediterrâneo. Várias cidades ao sul do vale ficavam dentro do território de Manassés, mas na verdade pertencia à tribo de Efraim em geral. Porém, a terra ao sul do vale pertencia a Efraim e a terra do norte do vale pertencia a Manassés. A divisa de Manassés acompanhava ao lado norte do ribeiro e terminava o mar Mediterrâneo. Ao norte de Manassés ficava o território de Asser e a leste o território de Issacar. As seguintes cidades dentro do território de Issacar e Asser foram entregues a Manassés: Bet-Sean, Ibleam, Dor, isto é, Nefote-Dor, em Dor, Tanak e Megido, cada uma com os assentamentos ao redor. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Os descendentes de José foram a Josué e perguntaram: por que nos deu apenas a porção de terra como herança, uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numeroso? Josué respondeu: se vocês são tão numerosos, se a região montanhosa de Efraim não é grande o suficiente para vocês, abram espaço nos bosques onde habitam os fariseus e os refaíns. Os descendentes de Josué disseram: é verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós, mas todos os cananeus do vale, tanto de Bet-San e dos povoados ao redor, como do vale de Jezreel, têm carros de guerra como rodas de ferro. São fortes demais para nós. Então Josué disse à tribo de Efraim e Manassés, aos descendentes de José: uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais uma porção. Os bosques da região montanhosa também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse nos seus limites mais distantes. Embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. Josué capítulo 18. Agora que a terra sob o controle dos israelitas, toda a comunidade se reuniu em Siló. Ali armou a tenda do encontro, mas ainda restava 7 tribos de Israel que não havia recebido porção de terra como herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhe deu? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei para fazer o reconhecimento da terra e mapeá-la. Eles voltarão a mim com um relatório escrito das divisões propostas de sua herança. Dividirão a terra em 7 partes, sem incluir o território de Judá ao sul, o território de José ao norte. Depois que traçarem um mapa da divisão da terra em 7 partes, tragam-no para mim, e eu farei um sorteio na presença do Senhor nosso Deus. Os levitas, porém, não receberão porção alguma entre vocês, pois seu serviço como sacerdotes do Senhor será a sua herança, e as tribos de Gade, Ruben, a meia tribo de Manassés, não receberão mais terras, pois já receberam como herança a porção de terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué lhes ordenou:
vão e façam o reconhecimento da terra e tragam a descrição dela por escrito. Depois voltem e eu distribuirei a terra entre as tribos por sorteio na presença do Senhor aqui em Siló. Os homens partiram, atravessaram a terra, traçaram um mapa, todo o território, dividindo-o em 7 partes relacionadas às cidades. Em cada parte registraram tudo por escrito e voltaram a Josué no acampamento de Siló. E ali, em Siló, Josué fez o sorteio na presença do Senhor, determinando qual tribo receberia cada parte. A primeira porção de terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim. Ficava entre os territórios designados para as tribos de Judá e José. A divisa norte da terra de Benjamim começava no Rio Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e continuava para o oeste, atravessando a região montanhosa e terminando no deserto de Bet-Aven. Dali, a divisa prosseguia para o sul até a cidade de Luz, isto é, Betel, e descia para Atarote, Adar, no monte ao sul de Bet-Horon Baixa. Nesse ponto, a divisa fazia uma curva para o sul, pelo lado oeste do monte, em frente a Bet-Horon, e terminava em Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim, cidade que pertencia à tribo de Judá. Essa era a divisa ocidental. A divisa sul começava nos arredores de Kiriat Jearim. Deste ponto a oeste se estendia até a fonte das águas de Neftoa e descia até o pé do monte que fica junto ao vale de Bet-Inon, ao norte do vale de Refaim. Descia pelo vale de Enon, atravessando a encosta do sul, a cidade onde habitava os jebuseus, e continuava em Enrogel. De Enrogel, a divisa prosseguia para o norte, chegava em Semes e continuava até Gililote, que fica em frente ao desfiladeiro de Adumim. Depois descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Dali passava pela encosta norte, onde se avista o vale do Jordão, e descia para o vale. Continuava pela encosta norte de Bet-Ogla e terminava na extremidade norte do Mar Morto, que é o extremo sul do Rio Jordão. Esse era a divisa sul. A divisa leste era o Rio Jordão. Essas eram as divisas da herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Estas foram as cidades entregues aos clãs. Perdão. Bora continuar. Versículo 21. Estas foram as cidades entregues aos clãs da tribo de Benjamim: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni, Gebá, 12 cidades com os povoados ao redor. Também Gibeon, Ramá, Beerote, Mispa, Quefira, Moza, Requém, Irpeel, Taralá, Zelá, Elefe, a cidade dos jebuseus, Jerusalém, Gibeá, e Kiriat Jearim, 14 cidades com os povoados ao redor. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Josué capítulo 19. A segunda porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. As heranças de Simeão incluíam Berseba, Sebá, Molada, Azar, Sual, Belazem, Eutolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote,
e Surem, 13 cidades com os povoados ao redor. Também incluía Ain, Rimon, Éter e Assam, 4 cidades com os povoados ao redor, e também os povoados vizinhos até Baalat-Beer, também conhecida como Ramá do Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada de uma parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs de Zebulon. A divisa da herança de Zebulon chegava até Saride, dali prosseguia para o oeste, passando por Maralá, chegando até Dabesete e seguindo para o ribeiro junto a Joqueneão, na direção oposta da divisa, se estendia para o leste, desde Saride até o limite de Quislote Tabor, e dali para Dabirate, subindo até Jafia, depois continuava para o leste até Gat-Efer, Eticazim e Rimon, e fazia uma curva na direção de Nea. A divisa norte de Zebulon passava por Anatom e terminava no vale de Iftael. Além das cidades mencionadas, ali estavam Catate, Nalau, Sinron, Itilá, Belém, 12 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluía essas cidades com os povoados ao redor. A quarta porção de terra foi designada por sorteio aos clãs da tribo de Issacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Kizion, Ebes, Remete, em Ganim, em Adá e Bet-Passe. A divisa também chegava a Tabor, Saazimá, Bet-Semes e terminava no Jordão, 16 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Issacar incluía essas cidades com os povoados ao redor. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Asser. Seu território abrangia as seguintes cidades: Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade, Missal. A divisa a oeste chegava até o Carmelo e Sior Libnat. Depois fazia uma curva para leste em direção a Bet-Dagon. Se estendia a Zebulon, no vale de Iftael. Aí para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Dali prosseguia para Cabul, ao norte de Abdom, Reobote, Amon e Caná, até a grande Sidom. Depois, a divisa fazia uma curva em direção a Ramá e a cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Osana e terminava no mar Mediterrâneo. O território também incluía Mebel, Aquizib, Umma, Afec e Reob, 22 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Asser incluía essas cidades com os povoados ao redor. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naftali. Sua divisa começava em Elef, no carvalho de Zanim, passava por Adamim, Negeb e Jabneel, até Lacum e terminava no Rio Jordão. A divisa oeste passava por Asnot, Tabor e ia para o Coque. Chegava à divisa de Zebulon ao sul, a divisa de Asser a oeste e ao Rio Jordão a leste. Suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Hakate, Kinerete, Admá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enz, Azor, Iron, Migdal, El,
Orem, Bet-Enate, Bet-Semes, 19 cidades com os povoados ao redor. As heranças designadas aos clãs da tribo de Naftali incluía essas cidades com os povoados ao redor. A sétima porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado com sua herança abrangia estas cidades: Zorá, Estaol, Irsene, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene, Berec, Gat-Rimon, Mejarcom, Racom e o território em frente de Jope. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade em tomar posse da sua terra, por isso atacaram a cidade de Laís. Eles a tomaram, massacraram seu povo e estabeleceram nela, mudaram o nome da cidade para Dan, em homenagem a seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan incluía essas cidades com os povoados ao redor. Depois que todo o território havia sido repartido entre as tribos de Israel, deram a Josué uma porção de terra como herança por meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel por sorteio na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro em Siló. Assim concluíram a distribuição de terra. Josué capítulo 20. O Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, de acordo com as instruções que dei a Moisés. Qualquer um que matar alguém acidentalmente e sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. E serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar a morte. Ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade e apresentará seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade, que dará o veredicto. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era o sumo sacerdote na época do acidente. Depois disso, terá liberdade de voltar para sua casa na cidade de onde fugiu. Estas foram as cidades designadas como cidades de refúgio: Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali; Siquém, na região montanhosa de Efraim; e Kiriat Arba, isto é, Hebron, na região montanhosa de Judá. Estas foram as cidades designadas ao leste do rio Jordão, em frente a Jericó. Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, no território da tribo de Gate; e Golã, em Bazã, no território da tribo de Manassés. Essas cidades foram separadas para todos os israelitas, também para os estrangeiros que viviam entre eles. Qualquer um que matasse acidentalmente poderia refugiar numa dessas cidades. Assim, não seria morto por vingança antes de comparecer ao julgamento perante a comunidade. Josué capítulo 21. Os líderes da tribo de Levi foram falar com o sacerdote Eleazar,
com Josué, filho de Nun, e com os líderes das outras tribos de Israel. Encontraram-se com eles em Siló, nas terras de Canaã, disseram: o Senhor ordenou a Moisés por meio de que Moisés que nos fosse dadas cidades para morarmos, além das pastagens de nossos animais. Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas a sua própria herança, as seguintes cidades com suas pastagens. Os descendentes de Arão, membros do clã coatitas da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades que antes havia sido designada a tribo de Judá, Simeão e Benjamim. As outras famílias do clã coatita receberam por sorteio 10 cidades, as tribos de Efraim, Dan e a meia tribo de Manassés. O clã de Gerson recebeu por sorteio 13 cidades das tribos de Issacar, Aser, Naftali, da meia tribo de Manassés, estabeleceram em Bazã. O clã de Merari recebeu por sorteio 12 cidades das tribos de Ruben, Gad e Zebulon. Assim os israelitas obedeceram a ordem do Senhor a Moisés, por meio do sorteio designaram aos levitas essas cidades com suas pastagens. Estas foram as cidades das tribos de Judá, Simeão, que os israelitas entregaram aos descendentes de Arão, membro dos clãs coatitas da tribo de Levi, aos primeiros a serem sorteados. Kiriat Arba, isto é, Hebron, da região montanhosa de Judá, com a pastagem ao redor. Arba era antepassado de Enac, mas os campos com os povoados ao redor foram entregues a Caleb, filho de Jefoné, com sua propriedade. Estes foram as cidades com suas pastagens que os descendentes do sacerdote Arão receberam: Hebron, cidade de refúgio para o homicida involuntário; Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá, Bet-Semes. Foram 9 cidades dessas duas tribos, da tribo de Benjamim. Os sacerdotes receberam essas cidades por suas pastagens: Gibeon, Gebá, Anatote e Almon. Foram 4 cidades ao todo. Portanto, os sacerdotes descendentes de Arão receberam 13 cidades com suas pastagens. Os outros levitas do clã coatitas receberam por sorteio da tribo de Efraim essa cidade com suas pastagens. Siquém, na região montanhosa de Efraim, uma cidade de refúgio para o homicida involuntário; Gezer, Quibissaim, Bet-Horon. Foram 4 cidades. Estas foram as cidades e suas pastagens entregues aos sacerdotes da tribo de Dan: Eutec, Gibeton, Aijalon, Gati-Rimon. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, os sacerdotes receberam estas cidades por suas pastagens: Taanak, Gati-Rimon. Foram 2 cidades. Ao todo, portanto, foram entregues aos outros clãs 10 cidades e suas pastagens. Os descendentes de Gerson, outro clã da tribo de Levi, receberam da meia tribo de Manassés estas cidades com suas pastagens: Golã e em Bazã, cidade de refúgio para homicida involuntário; e Beesterá. Foram 2 cidades. Da tribo de Issacar receberam estas cidades com suas pastagens: Quizion, Daberat, Jarmute, Enganim. Foram 4 cidades. Da tribo de Aser receberam estas cidades com suas pastagens: Missal, Abdon, Eucate, Reob. Foram 4 cidades. Da tribo de Naftali receberam essas cidades com suas pastagens: Quedes, na Galileia, cidades de refúgio para o homicida; Amote, Dor, Cartã. Foram 3 cidades. Ao todo, portanto, o clã de Gerson recebeu 13 cidades com suas pastagens. Os levitas restantes do clã de Merari receberam da tribo de Zebulon estas cidades com suas pastagens: Jocneam, Cartá, Dimna, Nalau. Foram 4 cidades. Dan, tribo de Ruben, receberam essas cidades com suas pastagens: Bezer, Jaza,
Quedmote, Mefate foram 4 cidades. Da tribo de Gade receberam estas cidades com suas pastagens: Ramote em Gileade, a cidade de refúgio para o homicida involuntário, Manaim, Esbom e Jazar. Ao todo, portanto, o clã de Merari recebeu 12 cidades. No total, foram entregue aos clãs dentro do território israelita 48 cidades com suas pastagens. Cada uma dessas cidades tinha pastagem ao seu redor. Assim o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado a seus antepassados. Eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas do Senhor que o Senhor fez às famílias de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Jó capítulo 28. As pessoas sabem de onde extrair a prata, onde refinar o ouro, sabem de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha, sabem fazer brilhar luz na escuridão, procurar minério na região mais distante, em meio às trevas profundas, cavam estradas para minas, em lugares onde ninguém vive, descem por meio de cordas, balançando em um lado para o outro. O alimento cresce na superfície, mas debaixo dela a terra é derretida como por fogo. Ali as cordas contêm safira. Ali as rochas contêm safiras, e no pó se encontra ouro. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar, nem o olho do falcão pode ver, nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas, nenhum leão pôs a pata sobre elas. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Abrem túneis nas rochas, encontram pedras preciosas, represam a água dos ribeiros e trazem à luz tesouros ocultos. Mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre vivos. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. Vale mais que todo ouro de Ofir, mais que todo ônix precioso de safira. A sabedoria é mais valiosa que o ouro e cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Coral e jaspe não se comparam a ela. O preço da sabedoria ultrapassa dos rubis. Não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia. Ela vale mais que o ouro puríssimo. Onde afinal está a sabedoria? Onde está o entendimento? Está escondida dos olhos de toda a humanidade. Nem mesmo as aves dos céus conseguem descobri-la. A destruição e a morte dizem: ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la, pois ele enxerga toda a terra, vê tudo que há debaixo do céu, determina as forças dos ventos e o volume das águas. Fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e a avaliou em seu lugar e cuidadosamente a examinou. Isto é que ele diz a toda a humanidade: o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Jó 29.
Jó continuou a falar: tenho saudade dos tempos que passavam, dos dias em que Deus cuidava de mim. Ele iluminava o caminho à minha frente e eu andava em segurança em meio à escuridão, na flor da minha idade. A amizade de Deus estava presente em meu lar. Todo-Poderoso ainda estava comigo. Eu tinha meus filhos ao redor, meus pés eram lavados em leite. Os ribeiros de azeite corriam das rochas para mim. Naquele tempo eu ia até a porta da cidade, tomava meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam caminho ao me ver, até os idosos se punham de pé, as autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Todos que me ouviam me elogiavam, todos que me viam falavam bem de mim, pois eu auxiliava os líderes que pediam ajuda, os órfãos que precisavam de socorro, os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu trazia alegria ao coração das viúvas, era honesto em tudo que fazia, a retidão me cobria com o manto e a justiça eu usava como turbante, servia aos olhos para os cegos e de pés para os aleijados, era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros, quebrava as mandíbulas dos ímpios e os seus dentes resgatava e de seus dentes resgatava as vítimas. Por certo, morrerei rodeado por minha família, pensava, depois de uma vida longa e boa, pois sou como a árvore cujas raízes chegam até a água, cujos ramos são refrescados pelo orvalho. Recebo sempre novas honras, a minha força vive renovada. Todos escutavam meus conselhos, ficavam em silêncio, esperavam que eu falasse. Depois que eu falava, nada tinha a acrescentar, pois eu dizia e os satisfazia. Esperavam minhas palavras como quem espera a chuva, bebiam como chuva da primavera. Quando estavam desanimados, eu sorria para eles, valorizavam meu olhar e de reprovação. Como um líder lhe dizia o que fazer, vivia como rei entre as tropas e consolavam os que choravam. Jó 30. Agora, porém, os mais jovens zombam de mim, rapazes cujos pais não são dignos de correr com os meus cães pastores. De que me serve a força deles? Seu vigor já desapareceu, enfraquecidos pela nobreza, pela fome, roem a terra seca em regiões sombrias e desoladas, colhem erva silvestre entre os arbustos e comem as raízes das giestas. São expulsos aos gritos da companhia das pessoas como se fossem ladrões. Agora moram em desfiladeiros medonhos, em cavernas entre as rochas, uivam como animais no meio dos arbustos, ajustam-se debaixo dos pinheiros, são gente insensata e sem nome, sem valor, foram expulsos da terra. Agora, divertem-se às minhas custas. Sou alvo de piada e canções vulgares. Desprezam-me e ficam longe de mim, só se aproximam para cuspir em meu rosto, pois Deus cortou a corda do meu arco, já que ele me humilhou, eles não se refreiam mais. Essa gente desprezível se opõe a mim abertamente, lançam-me de um lado para o outro, planejam minha desgraça, bloqueiam o meu caminho, fazem de tudo para me destruir, sabem que não tenho quem me ajude, atacam-me por todos os lados. Quando estou caído, lançam sobre mim. Vivo aterrorizado, o vento carregou minha honra, minha prosperidade passou como a nuvem. Agora minha vida se esvai, a aflição me persegue durante o dia, a noite corrói meus ossos, a dor que me atormenta não descansa.
Com mão forte, Deus agarra minha roupa, pega-me pela gola da minha túnica, lança-me na lama. Não posso, não passo de pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Fico em pé diante de ti, mas não me dás atenção. Tu me tratas com crueldade e usa teu poder para me perseguir. Tu me lanças no redemoinho e me destrói na tempestade. Eis que me envias para a morte, para o destino de todos os que vivem. Por certo, ninguém se voltará contra as necessidades quando clamam por socorro. E em suas dificuldades, acaso não chorava pelos aflitos? Não me angustiava pelos pobres, esperava o bem, mas em seu lugar veio o mal. Aguardava a luz, mas em seu lugar veio a escuridão. Meu coração está agitado e não sossega. Dias de aflição me atormentam. Ando nas sombras, sem luz do sol, levanto-me em praças públicas e clamo por socorro. Contudo, sou considerado irmão dos chacais e companheiro das corujas. Minha pele escureceu, meus ossos ardem de febre. Minha harpa toca canções fúnebres, minha flauta acompanha os que choram. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família.